Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, estou com óculos diferente porque recentemente eu fui diagnosticado com miopia espiritual. Por isso eu estou usando aqui, mas Thiagão já está me ajudando a resolver esse negócio e hoje eu vou te explicar como pode te ajudar a resolver isso também. Vem comigo! Para começo de conversa, eu vou deixar esse óculos aqui do lado e vou pegar o meu óculos antigo aqui porque eu já não estou precisando dele. Thiago já resolveu o meu problema. Mas depois eu te explico o que está acontecendo aqui. Essa semana a gente vai estudar o início do capítulo 2 da carta de Tiago. Ele já começa falando sobre dinheiro e sobre, money. Eu sei que money é a mesma coisa de dinheiro, mas tudo bem. Você não gosta de mim? Seja igual ela. Se exploda. Tiagão, ele implica com esse negócio. Eu não sei por que ele faz isso, mas não é implicância não. Esse assunto de dinheiro é uma coisa muito séria, por isso que Tiago fala tanto, porque ele sabe a importância disso para a nossa vida, inclusive para a nossa salvação. Se você quiser entender um pouco melhor, volta no segundo vídeo dessa série que lá explica o verdadeiro problema por trás do dinheiro. Hoje a gente vai falar sobre uma outra coisa, sobre os ricos. Tiago aqui usa o exemplo dos ricos para mostrar um problema bem mais amplo, que é a questão da acepção de pessoas. Ela acontece quando eu escolho desprezar um grupo de pessoas e favorecer outro, apenas de acordo com o meu julgamento de quem merece ser tratado melhor. Às vezes a gente faz isso até pensando no que a gente pode ganhar em troca. Tiago, capítulo 2, verso 2 diz o seguinte: suponha que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouros e roupas finas e também entre um homem com roupa pobre e velhas e também sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem aqui está o seu lugar apropriado, mas disseram ao pobre, você fica em pé ali ou sente-se no chão, junto ao estrado dos meus pés, não estarão fazendo discriminação e fazendo julgamentos com critérios errados? Quando os ricos frequentavam as suas comunidades, naquela época eles eram muito bem recebidos e muito valorizados. Já os pobres eram tratados normalmente ou muitas vezes até desprezados. Por que isso acontecia? Em todos os períodos da história, comunidades e culturas diferentes estabelecem padrões que são valorizados e são superestimados por todos. A pessoa que é mais especial, sei lá, por ter mais dinheiro, pela cor da pele, pela aparência, pelo peso, pelo sexo e por várias outras coisas, ela é considerada mais especial. A gente sabe que diante de Deus todos nós somos iguais. Tiago aqui ele usa o exemplo da riqueza, mas o problema da acepção de pessoas vai muito além do dinheiro. Se isso já era um problema na época de Tiago, imagina hoje em dia. Essa é uma doença que ataca a nossa sociedade em grande escala. Hoje em dia a gente passa horas olhando para o celular e esse padrão é exposto para nós o tempo todo. Machismo, racismo, gordofobia e qualquer uma dessas fobias, elas estão enraizadas na nossa cultura e a gente precisa deixar isso de lado. Tiago, inclusive, questiona a comunidade sobre a razão desse favorecimento dos ricos, sendo que eles eram opressores dos mais pobres. Grande parte dos ricos daquela época construíram a sua riqueza nas custas e em detrimento do pobre, e muitas vezes esses mesmos pobres se submetiam a tratá-los bem em detrimento dos seus irmãos. Tiago apenas os questiona. Ele não dá uma resposta sobre isso, mas levanta uma pergunta. Por que você favorece uma pessoa que só te humilha? Por que você daria mais atenção a eles do que a um outro grupo de pessoas? A resposta é a falta de autoestima. Tudo isso está muito relacionado com a nossa autoestima. Nós perdemos de vista o nosso real valor e passamos a valorizar coisas completamente sem sentido. A gente almeja, a gente admira aqueles que possuem tais características e a gente quer ser visto como eles, sei lá, para ter poder, para ser aceito, para ser bem visto pela sociedade. Cuidado com isso. Tenha uma clara visão do seu valor e trate todos de maneira igual, porque diante de Deus nós somos todos iguais, todos filhos e filhas amados do Pai. Coloque o óculos do reino, enxergue o seu próximo como seu irmão, nada mais nem nada menos que isso. Meu óculos, ninguém sai. Antes de continuar, eu quero te fazer uma pergunta. Você já se inscreveu aqui nesse canal? Já deixou o like nesse vídeo? Faça isso agora, porque isso é muito importante pra gente. É a maneira pela qual você agradece por todo esse trabalho de fazer tudo isso aqui, beleza? Deixa o like, se inscreve e dá essa forcinha pra gente, ok? Quero te fazer uma outra pergunta agora. Você já agiu dessa forma, favorecendo algumas pessoas e ignorando outras? Tiago hoje nos alerta e nos mostra que isso é algo muito sério, que a gente corre um risco, inclusive, de cair, porque na nossa cabeça a gente acaba criando uma escala de pecado. A gente acha que beber, fumar é um pecado enorme e acha que ser orgulhoso, mentiroso são pecados menores. A gente considera pecados sexuais como absurdos, mas a parcialidade, o favoritismo, a gente diz que não é um problema. Não estou falando que esses pecados não devem ser considerados, são situações delicadas que merecem a nossa atenção, mas Tiago diz que se você ficar atento com todos esses pecados graves, mas tropeça em um dos pecados que não são graves, você acaba sendo culpado por todos. Sério? Não acredito, mano.
Tiago deixa claro que a parcialidade não é apenas um problema social, mas também é um problema espiritual. Dar um tratamento preferencial às pessoas consideradas mais bonitas, mais inteligentes, mais altas, mais baixas, mais magras, mais articuladas, qualquer outra comparação que a sociedade chame a atenção é profundamente pecaminoso e totalmente contrário ao Evangelho e à fé de Jesus. E olha, um detalhe importante é que esses pecados que a gente acha que não são tão pecados assim, eles são apresentados como os piores pela palavra de Deus. A mentira da serpente, o orgulho no coração de Lúcifer, a seletividade dos fariseus, gente, tudo isso é abominado pela Bíblia. Por isso, galera, vamos dar real importância para isso, porque quando a gente age com parcialidade, com favoritismo, a gente está desvalorizando a criação de Deus e desprezando o inestimável sacrifício de Jesus por cada um. Isso tudo ocorre porque nós humanos nos colocamos na posição de juízes e a gente começa a julgar quem tem valor, quem vale mais, quem é melhor. O ser humano é um péssimo juiz. Nós olhamos para uma pessoa e acreditamos ser capazes de julgá-la pela sua aparência ou julgá-la por um fato específico, mesmo desconhecendo toda a história dessa pessoa. Deus é o único que pode julgar o homem, porque Ele é o único que consegue enxergar o coração verdadeiramente e julgar com clareza. Tiago nos convida a mudar essa perspectiva mundana de favoritismo e de parcialidade e enxergar os nossos irmãos pela perspectiva do reino de Deus. A essência do cristianismo é viver hoje pelo reino de Deus, enxergando o mundo pelos óculos do reino de Deus, enxergando o seu irmão de maneira especial, com o valor inestimável que ele tem. Olhe para o seu irmão e perceba o sacrifício de Deus por ele. Olhe para o seu irmão e perceba o quão amado por Deus ele é. Olhe para o seu irmão com os óculos do reino de Deus e enxergue-o como Deus o enxerga também. Será que você está precisando desse óculos do reino também? Vai que hoje seja a sua noite. Se hoje a gente fosse julgar, por exemplo, Jesus pelos padrões que a gente tem, ele seria reprovado de primeira. A Bíblia diz que ele não tinha aparência, ele não tinha formosura. Na verdade, em Jesus não tinha nada que nos agradasse. Ele era desprezado e o mais rejeitado dos homens. A Bíblia diz que ele era um homem de dores que sabe o que é padecer. E como um de quem nós escondemos o rosto, ele era desprezado e dele não fizemos caso. Jesus não pertencia a nenhum padrão naquela época. Ao invés disso, ele era o mais desprezado de todos e por isso ele entende a dor de quem é desprezado e, além de tudo, ele se submeteu a toda essa dor para poder curar a sua dor, para que você perceba que você é amado por ele, você é único para ele. Jesus insistiu em viver uma vida olhando o mundo pelo reino de Deus. Ele foi na contramão de toda ideia, de toda opinião existente. Ele, inclusive, andava com as pessoas que eram rejeitados. Ele comia com pessoas que não eram bem vistas, inclusive com ricos que eram julgados pelas pessoas, com prostitutas, com religiosos. Ele desfrutou e ele dedicou o mesmo amor e a mesma compaixão para todas as pessoas. E hoje, ele nos convida para que a gente o imite, que a gente faça isso com as outras pessoas também. Jesus chega a dizer que quando a gente rejeita alguém, a gente está rejeitando ele mesmo. É isso aí, isso é sério. Quando a gente rejeita um filho de Deus, nós estamos rejeitando o próprio Deus. Cuidado com isso. Quer saber um segredo que vai revolucionar os seus relacionamentos? Coloque Jesus entre eles. Sempre que você for se relacionar com alguém, enxergue Jesus naquela pessoa e trate-a como se você estivesse tratando o próprio Jesus em pessoa. Isso é revolucionário porque ao colocar Jesus entre os seus relacionamentos, você trata os outros como Jesus e os outros olham para você e te enxergam como Jesus também. Esse é o maior evangelismo. Enxergue Jesus nas pessoas que automaticamente elas vão enxergar Jesus em você. Resumindo então, primeiro, trate todos com respeito e com amor. Segundo, não julgue ninguém pela aparência. Terceiro, enxergue Jesus nas pessoas. Quarto, seja enxergado como Jesus pelas pessoas. Os padrões do reino de Deus são totalmente inversos aos nossos. Os óculos do reino enxergam o oposto dos óculos do mundo. A carta de Tiago é, assim como o Sermão do Monte, uma declaração dos valores do reino de Deus. Só para você saber, existem 15 referências indiretas de Tiago ao Sermão do Monte. Ou seja, assim como Jesus, o livro de Tiago nos mostra os valores do reino de Deus. E um dos principais valores é amar o seu próximo como você se ama. Faça isso. Ame o outro, enxergue Jesus no outro e você também será enxergado como ele. Se você aceita esse desafio, escreva assim nos comentários. Vamos, a partir de hoje, levar Jesus para as pessoas com quem a gente entra em contato. Sem favoritismo, sem ficar escolhendo o melhor ou o pior, mas olhando todos como Jesus nos olha, com amor, carinho e afeição. E aí, curtiu a lição? Tem um outro convite para você. A gente vai ter um negócio chamado Resenha Day. Sabe o que é isso? A gente vai juntar classes do Brasil inteiro colocando em prática o que a gente está aprendendo. Fazendo uma ação, uma boa obra, enfim. A gente quer dar um empurrão para você com a sua classe praticar o que a gente está estudando.
Nas próximas semanas, eu quero desafiar sua classe de jovens a fazer alguma ação prática. Pode ser uma entrega de folhetos, uma visita, uma serenata, uma ação de rua, visitar um asilo, um orfanato, não importa o que. Mas classes de todo o Brasil vão se juntar nessas próximas semanas para abençoar outras pessoas. A gente vai chamar isso de Resenha D. Para participar é só você se cadastrar sua classe nesse link, dizendo que ação vocês vão fazer e no dia publica uma foto marcando @NTPlayOficial, porque todas as classes que participarem fazendo alguma ação solidária vão ganhar um certificado ali em PDF de participação no Resenha D e a gente inclusive vai sortear alguns kits aí para algumas classes ao redor do Brasil, beleza? Inscreva-se nesse link que está aqui embaixo, faça a sua ação e a gente vai estar junto aí, inclusive no dia 27, para celebrar e fazer uma live mostrando tudo que a gente fez no Brasil inteiro através do que a gente aprendeu nessa lição. Combine a ação com a sua classe, faça o seu cadastro e a gente se vê no Resenha Day. Vamos colocar a mão na massa.